Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Marcos Duda. Antes da gente ensinar um pouco sobre o marketing multinível digital, eu acho muito importante a gente conseguir diferenciar o marketing multinível legítimo desse monte de pirâmides e esquemas de corrente que estão se espalhando que nem pólvora na internet. E para falar sobre tudo isso, eu elenquei alguns temas aqui, até para não acabar não esquecendo de nenhum. E eu quero mostrar para vocês em detalhes um pouco sobre como isso funciona. Eu recomendo que depois você leia o post que está no meu blog, marcosduda.com.br, que com certeza escrito você vai entender melhor e vai ser algo mais não tão resumido como no caso desse vídeo aqui. Mas vamos lá, alguns anos atrás era um pouco mais fácil a gente distinguir uma pirâmide do multinível, porque uma pirâmide financeira antigamente não tinha CNPJ, as pirâmides antigamente quem estava em cima sempre ganhava mais do que quem entrava depois dentro desse sistema. Tinha várias diferenças, o negócio não tinha produto, o negócio era só dinheiro envolvido, não pagava imposto. Só que hoje isso está mudando bastante, porque hoje as pirâmides, na verdade qualquer empresa, qualquer pessoa abre um CNPJ no Brasil, isso não vai dizer que uma empresa é séria. O fato dela pagar impostos, o fato de ela simplesmente ter um CNPJ não diz que ela é legal. Se fosse assim, os bicheiros seriam legalizados. Só que o que eles fazem? Eles criam empresas de fachada para tentar lavar o dinheiro que eles estão ganhando com esses sistemas. Só que o que complica, pessoal, principalmente no caso do Brasil, para vocês entenderem, os esquemas de pirâmide, os Ponzi, eles são muito, mas muito mais antigos que o multinível. Na década de 20, um rapaz chamado Charles Ponzi, ele criou um sistema que foi batizado como Sistema Ponzi. O que ele fazia? Ele pegava selos internacionais, vendia no correio americano, dizendo que isso daí ia dar uma alta margem de lucro. Então ele pegava o dinheiro das pessoas para investir em selo e prometia 50% em 40 dias e lucrar até 100% em 90. Então isso daí começou a chamar pessoas. Ele mesmo admitiu que em 1908, quando ele foi preso, ele já tinha feito um esquema parecido, só que ele levou alguns anos para ser preso, para ele ser pego. Por quê? Quando começou as investigações, que ele estava com muito dinheiro em caixa, as pessoas que ficaram com medo começaram a pedir de volta esse investimento que eles tinham feito dentro do seu esquema. O que ele fez? Foi lá e devolveu o dinheiro do pessoal. Isso fez as pessoas confiarem que era um negócio sério e botar ainda mais dinheiro. Alguma coisa que está acontecendo muito hoje ainda. Então o que acontece? A primeira explosão do marketing multinível só veio acontecer em 1940. Foi a década de 40 que o multinível começou a proliferar. Só que isso já, como muitos esquemas que nem o de Ponzi já tinham sido feitos até essa época, imagine até hoje, as pessoas começaram a olhar o marketing multinível e começaram a confundir até com pirâmides, com sistemas financeiros, sem escrúpulo nenhum, na verdade. Então, o que acontece? Por que ele demorou a ser preso? Porque era algo novo para a justiça. Como é um golpe novo, a promotoria, o Ministério Público, os órgãos competentes, eles demoram para conseguir ver onde está o furo, porque são esquemas muito bem feitos. E no Ponzi em 1920 não foi diferente. Tanto que quando surgiu o multinível em 1940, ele foi amplamente investigado, tanto que criaram leis específicas, uma lei ficou até conhecida como Lei Ewing nos Estados Unidos, criando algumas regras para enquadrar uma empresa que é multinível e uma empresa que não é. Então se a gente for pegar um resumo, até vou abrir aqui para mostrar para vocês vão olhar melhor no texto, mas o que ele fez? Fez um negócio prometendo lucros de 50% em 45 dias, usou o produto de fachada, que eram os selos, pagava todos em dia com o dinheiro dos novos que entravam no esquema, ou seja, os selos não davam o lucro que eles falavam, que acontece com várias empresas hoje, o lucro não está no produto e sim de pessoas novas entrando. Ele foi investigado, como eu falei, no meio de toda essa investigação ele pagou todo mundo, que fez entrar mais gente ainda. E quando a primeira empresa caiu, o que ele fez? Tentou abrir outras. E abriu outras várias antes de ser preso ainda. Então o que acontece hoje é isso. O famoso piramideiro, ele pula de uma empresa quando ela cai e vai para outra. O sistema sempre estoura. Então, há 100 anos atrás as pessoas caíam nisso aí. Hoje continuam caindo, olha que interessante. Então o que acontece? Como funciona o marketing multinível legítimo? As pessoas não conseguem entender. Eu criei um exemplo aqui, por exemplo, uma empresa que tem um shampoo anti-caspa. Para você entender isso aí, a ilustração no post vai ser mais interessante. Mas entendo, você vai usar o shampoo anti-caspa, você fazendo parte da rede dessa empresa ou não, você já consome esse produto. A ideia do marketing multinível é pegar um produto que seja mais vendido fora da rede do que dentro. Isso que é importante. A maioria do consumo tem que ser feito por pessoas fora da rede. São produtos que você compraria, você estando cadastrado na empresa ou não. Outra grande diferença do marketing multinível.
Geralmente as empresas investem muito em marketing, mas o que você confia mais? No que seus amigos indicam ou no que você vê na TV e na internet? Se você precisa de um médico, um cardiologista, por exemplo, você vai procurar na lista telefônica o número de um cardiologista ou vai tentar consultar amigos qual que é o melhor médico para te atender nessa área? Então olhem a diferença, você vai em cima de indicações. Quantas vezes você já foi no cinema ou assistiu um filme que você gostou e recomendou para os seus amigos? Esses seus amigos foram assistir o filme por tua causa. Às vezes você lota um cinema através das suas indicações, sem ganhar nada por isso. Algumas empresas começaram a olhar esse mercado que realmente a indicação das pessoas vale muito mais do que uma simples propaganda tradicional. Então o que as empresas enxergaram? Se elas já indicam as coisas sem receber nada, imagina se a gente começar a pagar por essas indicações. Que pessoas influentes, que têm um meio social poderoso, com certeza se indicarem um produto, muitas pessoas vão se envolver com ele. Por exemplo, a empresa Jequiti de vendas diretas. Com certeza o que fez a explosão dessa empresa, ela está valendo hoje praticamente R$1 bilhão, foi o quê? Simplesmente o Silvio Santos indicar, uma pessoa que tinha credibilidade. Então, nesse conceito surgiu o multinível. O multinível nos paga uma fração do que ele fatura. Se, por exemplo, eu indiquei para várias pessoas, a empresa vendeu R$100, a empresa vai pegar R$20, R$30, que é o que ela gastaria em propaganda e vai pagar em rede. Isso daí no post tem um exemplo especificado, eu não vou passar no vídeo que vai ficar confuso, mas se vocês forem olhar o exemplo, eu vou explicar exatamente o que acontece. Que eu, estando numa empresa de multinível, eu consigo ganhar com vendas, eu consigo ganhar indicando para várias pessoas, eu consigo ganhar dinheiro pela indicação dessas outras pessoas, só que isso sem prejudicar a empresa e nem as pessoas, são coisas que as pessoas já fariam. Outra coisa interessante, empresas de marketing multinível legítimo, para elencar os pontos, tem consumo alto dos seus produtos fora da rede. Se não existisse a rede, eles iam ser comercializados da mesma maneira. Como a empresa paga sobre a venda de produtos, se não entrar mais ninguém na empresa de multinível, ela vai continuar pagando normalmente, porque ela paga sobre consumo de produtos. Uma empresa de multinível não quebra se parar de entrar gente, pessoal, entendam isso. Outra coisa, se a empresa hoje não vender mais nada, logicamente a empresa vai fechar, porque toda empresa precisa vender, só que ela não fica devendo nada para ninguém. Diferente de algumas empresas que se hoje não entrar mais ninguém, ela não vender mais nada, ela tem contratos que ela vai ficar pelo menos 1 ano devendo para as pessoas. E as pessoas falam, mas de onde você tirou isso, Marcos? Pesquise na internet, existia uma empresa chamada Zeke Rewards. Essa empresa fez uma explosão no mundo inteiro, ela faturou mais de $1,5 bilhão. Os órgãos americanos começaram a prestar atenção nessa empresa, e a SEC, que é o órgão que regula, o equivalente à CVM aqui no Brasil, uma Comissão de Valores Imobiliários, ela interviu e fechou essa empresa, porque ela viu que a bomba explodir. Antes que todo mundo fosse prejudicado, a SEC entrou lá e parou o esquema de pirâmide. O que a Zeke fazia? Ela vendia bids de sites de leilão, para você comprar produtos e dar lances, e falava que ela te pagava pelos anúncios que se fazia da própria Zeke. Ou seja, se fazia um anúncio por dia, você ia receber por isso. Só que olha que interessante, a empresa paga muito mais por esse anúncio do que qualquer anunciante ia ter coragem de pagar. Você ganhava, na verdade, as vendas eram ínfimas. Você ganhava de pessoas novas entrando. Para o negócio se sustentar, ia ter que ter mais pessoas entrando e colocando dinheiro. E principalmente não utilizando o produto. Sendo que acho que 90% da rede não dava lance em lugar nenhum. E o pessoal chega, mais Marcos, por que no Brasil isso não acontece? Tem várias diferenças entre a justiça brasileira e a justiça americana. Lá nos Estados Unidos, a SEC ela tem poder de julgamento, ou seja, a SEC pode olhar um esquema, ela mesma acionar a polícia e ir lá e acabar com tudo. Ela tem poder de julgamento, ela pode dizer que é algo ilegal e ir lá e acabar com ele. Aqui no Brasil, a nossa CVM ela funciona diferente. A CVM ela detecta um problema, ela tem que encaminhar para o Ministério Público. Se o Ministério Público achar válido, ele vai pedir mais investigação para os órgãos policiais. Se for um crime federal, Polícia Federal. Se não for, Polícia Civil. Geralmente começa com investigação da Polícia Civil, mesmo sendo no âmbito federal. Dessa investigação tem que passar da Polícia Civil para Federal, que já é um processo lento.
quando o Ministério Público termina essa investigação, ela tem que fazer uma denúncia e mandar para um juiz. O juiz tem que acatar essa denúncia, pedir outras diligências, por exemplo, um mandato de busca e apreensão. O juiz assinou esse mandato de busca e apreensão, ele tem que ir para a mão do delegado. O delegado tem que organizar a equipe o dia que vai fazer isso, para finalmente fazer essa busca e apreensão de documentos, para depois enviar para o promotor, para ele analisar essa busca e apreensão e finalmente tentar tomar uma providência. O juiz tem que concordar e o outro órgão competente tem que ir lá e tomar providência. Ou seja, no Brasil, cada processo desses às vezes leva meses. E como acontecia no caso do Ponzi em 1920, hoje acontece com o Brasil. Como é um golpe novo, é uma coisa muito bem formulada, a justiça demora muito para tomar suas atitudes, porque ela não sabe com o que ela está lidando. A pessoa vem, então, Marcos, eu estou tranquilo, eu posso estar fazendo uma pirâmide que eu nunca vou cair. Na verdade, não. A nossa justiça, ela tem uma coisa interessante. Ela tem um DNA que se chama jurisprudência. Cada vez que um caso é julgado e você consegue um ganho de causa dentro de um determinado assunto, você pode usar essa decisão para futuras decisões. O que isso quer dizer? Por exemplo, até uns anos atrás, você fazia um crime pela internet, um crime cibernético, e você não tinha punição nenhuma. Os hackers, antigamente, elas tinham um livre acesso. O que aconteceu? Quando o governo começou a julgar esses primeiros casos de hackers, o que o governo fez? Eles criaram um departamento especial para crimes cibernéticos. Hoje existem delegacias especializadas em crime cibernético. Ou seja, a própria polícia já tem um setor separado, ela vai investigar e quando ela chegar no Ministério Público, ela chega com tudo pronto, já chega com o inquérito e as providências que tem que ser tomadas. Então a justiça anda pelo menos 50 vezes mais rápido quando é algo que o governo não conhece. Então creio que em breve, mas muito em breve, pela quantidade de investigações, denúncias e coisas que estão acontecendo, e os pareceres que o Ministério Público está dando todas as semanas, já provando que esses esquemas são golpes, que eles não funcionam, que eles não se sustentam, que são contra a nossa legislação, esses órgãos competentes vão começar a se ajustar e tomar providências. Então, para fazer um resumo, pessoal, das diferenças, eu fiz um post, você lendo, novamente eu repito, vai te ajudar você a entender. Mas entenda uma coisa, o marketing multinível legítimo é um sistema de distribuição de produtos que traz lucro para a empresa, para as pessoas, e o foco é no produto. Você vai utilizar. Esquemas de pirâmide sempre vão colocar um produto que geralmente você não vai usar, ou se você vai usar um produto, eles fazem você comprar 100, pagar mensalidade sobre eles, ou dizem que te pagam sobre outra coisa qualquer, que você sabe que isso não dá lucro nenhum para a empresa. Ou seja, marketing multinível você recebe porque você traz valor para a empresa e ajuda o mercado a conhecer o produto. Você é pago sobre o marketing que você faz em vários níveis. Na pirâmide é o contrário. Você não traz valor nenhum para a empresa sem ser o teu dinheiro. A única coisa que você traz para a empresa é dinheiro para se pagar o povo que já tem para receber, e você tem que trazer novas pessoas para você conseguir receber. Eu vou dizer uma declaração que eu sempre falo, tem gente que fica revoltadinho, mas para mim piramideiro é pior que traficante e ladrão, porque o traficante e o ladrão geralmente não envolve a sua família. Já quem mexe com pirâmide, tirando dele tá ótimo, ele não tá preocupado com nada. Não importa se vai pôr seu pai, sua mãe, sua esposa, sua sogra, seus filhos, todas as pessoas que ele ama, ele ganhando dele tá ótimo. Se a família dele conseguir tirar o deles, melhor ainda, o resto que entrar pra frente que se exploda. Então essa visão que muitas pessoas têm, prova que eles não servem para fazer multinível. Multinível são pessoas se ajudando, são pessoas, uma querendo mais o sucesso da outra, e piramideiro não tá nem aí, ele espera o esquema dele explodir e vai para outro. Então leiam o post, pessoal, comentem, eu vou ver o comentário de vocês, vou ver o que vocês mais gostaram, o que vocês mais se interessaram. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando um detalhe específico do post ou do vídeo, eu vou fazer. Então aguardo os comentários de vocês, pessoal, espero a interação de vocês e fiquem tranquilos. A nossa justiça já está criando um DNA, já está criando uma maneira para ela conseguir identificar esses esquemas. Então os esquemas que duraram 3 anos hoje já duram 1, e com certeza mais alguns meses, no primeiro ou segundo mês, esses negócios já vão ser fechados e vão ter intervenção da justiça. Então sucesso a todos, pessoal, espero os comentários de vocês, vamos se ajudar a espalhar isso aqui como pólvora na internet, para o máximo de pessoas verem e ver que elas estão sendo enganadas e muitas vezes estão enganando também as suas famílias, as pessoas que elas amam. Rumo ao topo, pessoal, grande sucesso e um abraço.